Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Como vocês sabem, meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, esta é a segunda parte de um vídeo sobre os verbos comente-se, fine, daure, caetese. Na primeira parte, quem não assistiu, assiste ao vídeo anterior, vamos deixar o endereço nos comentários. No primeiro comentário vai estar afixado o endereço do primeiro vídeo, da primeira parte deste vídeo, onde falamos do verbo comente-se e verbo fine. E neste de hoje nós estamos falando do verbo daure, kai, verbo cesse. Aconselho vocês que assistam o vídeo anterior para que fique um conhecimento completo sobre esse material. Eu agradeço a todos e vamos ao nosso vídeo de hoje. Um grande abraço. Vamos agora ver la verbo cesse, kai la verbo daure. O verbo cessar e o verbo continuar. Então, la verbo cesse, kai daure, estas ne transitivas. O verbo cessar e continuar são intransitivos. Ili ne estas similai alla duantaue verboi. Eles não são semelhantes aos dois verbos anteriores, comente-se, kai fine. Eles não são semelhantes ao verbo começar e finalizar. Qui estas transitiva verboi. Os verbos comente-se, kai, fine, começar e finalizar, são verbos transitivos. E esses dois são intransitivos. Vamos ver como ficamos. Rimar, observação. La verbo cesse, estas ne transitiva, se la subjecto, estas la afero, que o finidias. Então, o verbo cessar, ele é intransitivo se o sujeito é a questão, a coisa que termina. Vamos ver o exemplo para entender bem. Exemplo. Labruo cesses por um momento. O barulho parou por um momento. Então, aqui ele é intransitivo. Por quê? Porque o sujeito é o próprio barulho. É a coisa que acabou, que finalizou. Por um momento, o barulho parou, cessou, finalizou, teve um fim. Então, nesse caso, ele é intransitivo, porque cai naquele caso de que ele não tem um objeto direto. Ele é intransitivo. O sujeito é labruo. O sujeito de la frase é labruo cesses por um momento, é labruo. Se la subjecto estas la persono quiu haltigas ion, tiam eblus considere la verbo transitiva, sed dia objecto povas esti nur infinitivo. Vamos ver isso aqui direitinho. Se o sujeito é a pessoa que faz com que algo pare,
né? Com que algo estacione, algo pare. Então, podemos considerar, né? Devemos considerar o verbo, então, como transitivo, mas o objeto direto dele pode ser um infinitivo. Somente pode ser um infinitivo. Vamos ver no exemplo, né? Oni iadiras, cesso labori. Nós, sem dúvida, dizemos cesso labori, pare de trabalhar, pare de trabalhar. Então, aqui ele é transitivo, cesso labori. Agora, oni ne povas diri, cesso la laborum. Eu não posso dizer pare o trabalho, cesso la laborum. Para dizer isso, eu devo dizer da seguinte forma: oni devas dire, devemos dizer cessigo la laborum. Eu posso dizer cesso labori, porque eu vou usar um infinitivo, mas eu não posso usar um substantivo após o verbo cesso. Eu terei que usar cessigo. Eu não posso dizer cesso la laborum para dizer pare o trabalho. Eu tenho que dizer cessigo, tá? Então, eu tenho que usar o sufixo ig para dar essa condição que nós estamos mostrando. Cesse, ne estis plu, ne agi plu, ne dauri plu, ne interrompide. Não ser mais, não agir mais, não continuar mais, não interromper-se. Cesse. Exemplo de la verbo cesse. Li cesse sin rase. Ele parou de se barbear. Li cessis rase. Parou de se barbear. Infinitivo. Li cessis paroli, quiam tienires em la salono. Ele parou de falar quando ela entrou no salão. Li cessis paroli, parou de falar. Lacnabo cessis petoli. O menino parou de fazer traquinagens, petoli. Então, cessis petoli. Então, nós temos aí a primeira frase, o sujeito li, cessis rase, assim mesmo. Li cessis paroli. Segundo, li, ele parou de falar. E na terceira, lacnabo, o cessis petoli. Cessig, difino kai exemplo. Cessig significa fare que io cesso, que io cesso ag, interrompe, fine. Então, cessig significa fazer que algo pare, fazer que alguém pare de agir, interromper, finalizar. Vamos aos exemplos. La instruisto cessigis la curson, char li devas foriri. O professor encerrou, interrompeu, parou o curso, porque ele tem que ir embora, deve ir embora. Então, la instruis cessig. Cessig é um verbo transitivo, porque usa o sufixo ig. Todo verbo com sufixo ig é intransitivo. O segundo exemplo. La vento cessigis la pluvon. O vento parou a chuva. O vento veio
e fez com que a chuva parasse. Então, é necessário que algo ou alguém faça com que alguém pare de agir ou algo seja interrompido. O sujeito da primeira frase é o professor, lá instruíste. Foi ele que parou o curso. E na segunda foi o vento, lá vento, te sigues, lá pluvo. Te side, defino kai exemploi. Te side significa comente cesse, ion post ion cesse. Então, cesside significa começar a parar, pouco a pouco parar. Exemplo, em teu momento cessides la pluvo. Vejam que ninguém parou a chuva. A chuva parou, né? Baldaŭ cessiĝos la interna batalo en lia animo. Em breve vai parar, né? Vai cessar a batalha interna na alma dele. Então a batalha vai parar. Ninguém vai parar a batalha vai parar. Então, o sujeito da primeira frase é a chuva quem cessa. E na segunda, é a batalha interna. Ninguém parou a batalha, ela é que vai parar. Então, esse verbo é um verbo intransitivo. Dauri, defino kai exemploi. Verbo continuar, definição e exemplos. Dauri significa conservidade ao ne forpasse dum longa tempo. É conservar-se ou não passar durante um longo tempo. Restade em la sama stato, necesse, nehaute, permanecer no mesmo estado, não cessar, não parar. Vamos ver os exemplos. Lia gloro daurus tra laiartcentue. A glória dele permanecerá, durará através dos séculos. Chia colero longe dauris. A cólera dela durará um longo tempo. Então, o sujeito da primeira frase é lia gloro, é a própria glória que vai durar. Ninguém vai fazer a glória durar. Pode até ter quem faça, mas não é o que nós estamos dizendo. A glória dele continuará por um longo tempo. E a cólera dela, na segunda, chia colero, é o sujeito. Durará durante um longo tempo. A cólera dela durará. La educado de la homo dauras la tutam vivum. A educação do homem, ela dura a vida toda, né? Ela permanece durante toda a vida. A educação do homem, ela leva uma vida inteira. Segunda frase. Chia fervoro dauras malgrau tiui malhelpoi. O fervor dela continua apesar de todos os estorvos, todas as dificuldades, tá? Todos os atrapalhos. Então, o sujeito da primeira frase, la educado de la homo, a educação do homem. E na segunda, chia fervoro, o fervor dela. Daurige,
Defino kai exemplo. Daurig signifas statum, fare que io dauro, em relação ao estado, fazer que algo dure. Agon, plue fare, necessig, em relação à ação, fazer mais, não parar. Lavento, daurigis la froston, o vento fez o frio continuar, causou a continuação do frio. Segunda frase. Later culturisto daurigis la laborum. O agricultor deu continuidade ao trabalho, continuou o trabalho, deu continuidade. Então, no primeiro exemplo, nós temos o vento como sendo o sujeito. É o vento quem fez com que o frio continuasse. E na segunda, é o agricultor quem fez com que o trabalho continuasse, quem deu continuidade ao trabalho. Mi faras alvi donatson, daurigis la feino, plui diris. Mi faras alvi donatson. Eu faço para você uma doação, eu dou um presente. Continuou falando, continuou a fada, continuou falando, falou mais, acrescentou. Johanno daurigis lavoion, caipens. João continuou o caminho e pensou, ou pensava. Então, nós temos aí o sujeito da primeira frase, feino. Foi ela quem continuou a falar. Ela continuou a falar. E na segunda, João, que foi quem continuou o caminho. Ele continuou caminhando, continuou o caminho e pensou. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, por favor, deixem o like. Compartilhem com seus amigos, com aqueles que estão interessados, que têm algum interesse, alguma curiosidade sobre o Esperanto. Deixem lá nos comentários as suas opiniões, as suas sugestões, as suas questões, para que a gente possa interagir com vocês. E, principalmente, que se inscrevam. Inscrevam-se no nosso canal, por favor. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.